Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que tem sido tratado pela mídia e por muitos canais por aí, que é a temática do coronavírus. Já existem inclusive astrólogos tratando desse assunto, eu dei uma pesquisada no YouTube, né? Esse tema está em várias mídias, em vários jornais. Eu não quis produzir um vídeo para fazer a previsão se realmente o coronavírus vai se tornar uma epidemia mundial, até onde o coronavírus vai chegar. Eu não achei positivo fazer um vídeo com esse conteúdo, né? Na verdade, nós estamos num ponto aí dessa questão que o interessante é não tentar alarmar ainda mais as pessoas. Já tem muita gente assustada, eu recebi muitas mensagens, muita gente querendo saber né, se nós vamos ter uma epidemia grande do coronavírus no mundo, mas eu não acho essa questão produtiva. Né? As pessoas já estão com muito medo, já estão muito ansiosas, então não é isso o que eu quis investigar. O que eu investiguei na astrologia horária, tá? Na técnica de astrologia horária, foi o seguinte: eu quis saber, eu perguntei para o oráculo se vai surgir uma cura para o coronavírus. Essa foi a minha pergunta para o mapa de astrologia horária. Eu achei mais positivo focar na solução do problema do que focar num possível agravamento, para o qual, inclusive, a gente não precisa consultar o oráculo. Basta estar ciente das notícias, basta acompanhar as notícias para a gente ver e saber que realmente o coronavírus está se alastrando e vai se alastrar mais para a população, né? O coronavírus já está em todos os continentes do país, né? Começou na China, se propagou na Europa, se propagou no Oriente Médio, no Japão, né? E chegou no Brasil. Nós hoje é dia 3 de março de 2020, até o momento tem 2 casos confirmados em São Paulo e tem centenas de casos suspeitos no Brasil, tá, gente? Mais de 160 casos espalhados em várias partes do país. Sobre essas informações, eu deixei alguns links na parte de baixo do vídeo, tá? Tem vários links úteis sobre as estatísticas do coronavírus, sobre informações importantes e são sites confiáveis. Explorem as primeiras linhas da descrição desse vídeo que tem informações úteis e confiáveis sobre o coronavírus. Inclusive em que estados do Brasil tem casos suspeitos, quais são os países com mais contaminação. Então tem inclusive um link com uma apostila com várias informações sobre o coronavírus, tudo na parte de baixo do vídeo. O meu conteúdo astrológico será sobre se nós vamos conseguir uma cura para o coronavírus, tá? Eu quis focar na questão da solução. Teremos uma cura para o coronavírus? Então eu fiz essa investigação pela técnica de astrologia horária e vou mostrar para vocês o resultado agora. Ao mesmo tempo que eu falo com vocês no celular, eu estou olhando aqui para minha tela de computador, tá? Eu estou com o mapa de astrologia horária. A pergunta se vai surgir uma cura para o coronavírus veio na minha mente no dia 27 de fevereiro de 2020, tá? No finalzinho do mês de fevereiro, às 12 horas e 17 minutos da tarde, no município de São Paulo. Eu estava em São Paulo quando surgiu essa pergunta na minha cabeça. Bom, a análise desse mapa é um pouquinho complexa. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa para vocês. A astrologia horária não costuma ser usada para investigar temas coletivos que são próprios da astrologia mundial, né? A astrologia de coletividades é chamada de astrologia mundial. E a astrologia horária não é uma técnica usada em astrologia mundial, tá? Não é muito usada.
Mas quem tem acompanhado meus vídeos de astrologia política tem visto que eu aplico a técnica de astrologia horária em astrologia mundial e devo dizer para vocês que eu sou um dos primeiros astrólogos que faz isso de maneira sistematizada. E até por estar tendo resultados positivos, eu tenho visto outros astrólogos que antes tinham restrições a essa prática, agora estão também fazendo análises coletivas de astrologia horária com bons resultados. A técnica tem mostrado bons resultados. E isso não anula o fato de que a astrologia mundial também usa de técnicas de trânsitos, de progressões, de revolução solar, técnicas tradicionais de astrologia preditiva. Mas aqui a minha contribuição é com a astrologia horária. E o que o oráculo horário nos diz sobre a cura do coronavírus? Para responder essa pergunta, eu fiz até uma pesquisinha aqui no manual de astrologia horária do John Frawley. Esse astrólogo, na página 241, ele tem um capítulo, tá? O capítulo 20 fala sobre questões de casa 6 e casa 8. Casa 6 é a casa astrológica da doença e casa 8 é a casa astrológica da morte. Então eu fui direto no capítulo 20, que fala sobre questões de casa 6 e casa 8, e na página 241, o Frawley tem um capítulo que fala especificamente sobre médicos, tratamentos e cirurgias. Em um mapa de astrologia horária, a doença é a casa 6. O tratamento é a casa 10. O paciente que faz a pergunta, ou o consulente, né, que faz a pergunta horária, é a casa 1. E o médico que faz o tratamento é a casa 7. Agora vejam, esse é um protocolo de astrologia horária para consultas individuais. Aqui é um mapa de astrologia horária aplicado a coletividades, a astrologia mundial. A gente precisa usar um pouco do protocolo teórico combinado um pouco com a nossa intuição e com a nossa criatividade para tentar deduzir como que o mapa de astrologia horária vai fornecer essa resposta. Eu considerei o seguinte: me acompanhem no mapa de astrologia horária. Nós brasileiros somos a casa 1. A casa 1 abre no signo de Gêmeos nesse mapa horário e é regida por Mercúrio em Peixes, retrógrado e combusto. Ou seja, veja como nessa questão nós não estamos bem, tá? Nós estamos sendo representados por um planeta que está em exílio e queda, Mercúrio em Peixes, retrógrado e combusto. Então, essa situação do coronavírus tem causado realmente muito pânico, muita ansiedade, muito medo em todas as pessoas. O Mercúrio está lá na casa 10, tá? Que é a casa do tratamento. A casa 10, como eu falei para vocês, é a casa do tratamento. Então nós estamos ali focados na questão do tratamento, preocupados com as perspectivas de tratamento para o futuro. E, na verdade, nós também estamos muito focados na publicidade da questão do coronavírus. A casa 10 também pode ser interpretada como sendo a publicidade, né, envolvida nessa questão do coronavírus. A casa 6 abre em Escorpião, e o planeta que rege Escorpião é Marte. Então Marte representa a doença, ou seja, Marte nesse mapa horário representa o coronavírus. E é Marte em Capricórnio, Marte exaltado, é Marte forte, é uma doença poderosa, é uma doença forte, de alto impacto. E, pelo visto também, é uma doença com possibilidade de matar, como aliás tem, é o que as notícias têm noticiado, né? A morte das pessoas com coronavírus. Vejam que Marte em Capricórnio está na casa 8, a casa da morte. A casa 8 é a casa que está sendo ativada. Vejam que Júpiter é o planeta que rege a casa 10, o tratamento, também está na casa 8. E o Saturno, o grande maléfico da astrologia tradicional, também está na casa 8 e inclusive é o regente da casa 8. Né? A casa 8 abre em Capricórnio, vejam que os planetas estão todos ali em Capricórnio.
Vejam como toda vez que a gente vai fazer uma previsão envolvendo o ano de 2020, os planetas em Capricórnio estão sendo mostrados nos mapas, né? Nas várias técnicas. Técnicas de trânsitos, técnicas de astrologia horária. Não que Capricórnio seja um signo maléfico, mas o regente de Capricórnio é o grande maléfico e é Saturno. E sabe-se que Saturno está relacionado com epidemias. Interessante nesse mapa horário é que se nós brasileiros que estamos com os nossos medos somos gêmeos regidos por Mercúrio em peixes, o médico que faz o tratamento, que faz a pesquisa do coronavírus é representado pela casa 7, que abre em Sagitário e que é regido por Júpiter. Então vejam que Júpiter rege a casa 7, que eu vou interpretar no contexto desse mapa horário como sendo os cientistas que estão pesquisando a cura do coronavírus, e Júpiter também rege a casa 10, que representa o tratamento, o processo, a busca pela cura, né? Então Júpiter está regendo tanto os cientistas quanto a própria cura em si mesmo, que foi o tema que eu perguntei aqui. Observem que Marte em Capricórnio está caminhando para uma conjunção com Júpiter. E isso vai acontecer em 12 unidades de tempo. Marte está a 7 graus de Capricórnio, Júpiter está a 19 graus de Capricórnio, uma diferença de 12 graus, então em 12 unidades de tempo, tá? 12 menos 7, 12 graus, tá? Então em 12 unidades de tempo, Marte vai alcançar Júpiter. Essas unidades de tempo seriam dias, meses ou anos? A minha resposta é semanas, tá? Tanto Marte quanto Júpiter estão em um signo cardinal, que é Capricórnio, numa casa sucedente, que é a casa 8. Quando o planeta está numa casa cardinal quando um planeta está num signo cardinal e numa casa sucedente, a medida de tempo nesse caso, na astrologia horária, é calculada em semanas, ou seja, de acordo com essa interpretação que eu estou fazendo, em 12 semanas é possível que os cientistas encontrem a cura, tá? Mas há ressalvas para essa interpretação. E as ressalvas eu vou fazer agora. Eu quero primeiro que vocês entendam o raciocínio que eu usei. Marte representa o próprio coronavírus, a doença por ser regente da casa 6, que abre em Escorpião. Marte está em Capricórnio, Marte está exaltado, então a doença tem uma força nesse mapa horário. Júpiter está em Capricórnio, Júpiter está em queda. Júpiter representa tanto os cientistas quanto o próprio processo de tratamento, essa busca pela cura do coronavírus. Marte encontra Júpiter com 12 graus de diferença, tá? Marte está a 7 graus de Capricórnio, Júpiter a 19, 19 menos 7 é uma distância de 12 graus. Então, em 12 unidades de tempo, após avançar 12 graus, Marte encontra Júpiter. Então, teoricamente, isso seria o momento de se encontrar a cura, o processo da cura. Essas 12 unidades de tempo, eu estou calculando como sendo 12 semanas, porque quando o planeta está num signo cardinal e numa casa sucedente, a contagem do tempo é feita em semanas. Então, em 12 semanas aconteceria a cura. Porém, entretanto, e agora eu vou trazer aqui as ressalvas, me incomodou quando eu olhei esse mapa o fato de que Marte está exaltado, a doença está exaltada e o tratamento, Júpiter em Capricórnio, está em queda. Isso me incomodou bastante, porque eu fiquei pensando que tipo de cura é essa? Será que é uma cura completa? Provavelmente não. Júpiter está em queda. Então, provavelmente, a interpretação correta não é exatamente cura, mas talvez, eu pensei depois, talvez uma vacina, né? Que não é uma cura, mas é um tratamento preventivo para que a pessoa não pegue a doença. Mas tem então, vejam bem, pela interpretação que eu estou fazendo, não é que vai ser descoberta uma cura, mas muito mais provavelmente vai ser descoberta uma vacina. Tá? Por que eu acho isso? Porque Júpiter está em queda. Se Júpiter estivesse exaltado, em domicílio, estivesse dignificado, eu pensaria claramente numa cura, eu não teria dúvidas disso. Mas Júpiter em queda,
me passa a ideia de que quando Marte alcançar Júpiter, não vai ser exatamente uma cura que vai surgir, mas é uma vacina. Em 12 semanas, contando do dia 29 de fevereiro, aliás, 27 de fevereiro, que foi quando eu abri esse mapa, tá? Foi quando a pergunta veio na minha cabeça. Agora, tem mais coisas que incomodam ainda nesse mapa. Tanto Marte como Júpiter ainda vão encontrar Saturno, o regente da casa 8, a casa da morte. E Saturno é um significador universal de epidemias. Então isso mostra que até Marte alcançar Júpiter e surgir uma vacina, Saturno, que é a epidemia, que representa a epidemia da doença, ainda vai causar muito estrago. Tá? Nós ainda vamos ter um pico máximo de infecções e de mortes, até porque Saturno é o regente da casa da morte. Provavelmente, o que vai acontecer? A vacina vai ser descoberta com mais ou menos 12 semanas, então se nós estamos em fevereiro, março, abril, lá para maio, eu acredito que finalzinho de maio ou meados de maio vai ser descoberta a vacina. E ainda vai, eu estou calculando aqui mais ou menos uns 8 meses ainda para eles testarem a vacina e chegarem a um protocolo de conclusão de que a vacina pode ser ministrada nas pessoas, tá? Que a vacina é segura. Tem todo um protocolo experimental para se chegar à conclusão de que a vacina é segura e pode ser ministrada nas pessoas. Eu estou jogando 8 meses porque é o tempo que Júpiter vai levar para alcançar Saturno, porque existe uma diferença de 8 graus entre Júpiter e Saturno, para Júpiter o tratamento alcançar Saturno, a epidemia causadora de morte. Tá? Ou seja, para o tratamento ter impacto redutor nessa epidemia geradora de morte. Então, pela minha conta, tá, gente? Então, assim, a solução começa a se desenhar depois de 12 semanas, ou seja, depois de 3 meses, e ainda leva mais 8 meses, ou seja, um total de 11 meses a até um ano, para a gente realmente ter um contorno que mostre um processo de controle, pelo menos de início de controle dessa epidemia, tá? Porque o processo científico para a produção de uma vacina é demorado mesmo, tá, gente? A vacina pode até ser descoberta em meados de maio, mas tem que fazer o teste, tem que passar por uma testagem, né, para poder ser disponibilizada para a população. E quando começar a ser disponibilizada para a população, tem um tempo ainda para esse recurso alcançar as pessoas, na verdade, né? Ser divulgado, ser acessado. Eu não tenho certeza de qual vai ser a facilidade de acesso dessa medicação, qual vai ser o custo quando ela surgir, no caso a vacina. Será que, vejam, então eu comecei perguntando se surgiria uma cura para o coronavírus e estou interpretando, estou fazendo uma conclusão interpretativa que tende mais para descoberta de uma vacina, que depois vai dar um processo aí de testagem e de acessibilidade para a população. Então, vai demorar um pouco para, na verdade, conseguir controlar esse surto, tá, gente, do coronavírus. Inclusive, se eu for pensar em termos de trânsitos, não da astrologia horária, mas se eu for pensar em termos de trânsitos, Júpiter vai alcançar Saturno em dezembro, no signo de Aquário, que é quando dessa conjunção entre Júpiter e Saturno em Aquário, Júpiter e Saturno tendem a funcionar de uma maneira benéfica no signo de Aquário, tá? Saturno em Aquário está domiciliado e funciona melhor, de maneira mais benéfica do que Saturno em Capricórnio. E Júpiter em Aquário está na própria triplicidade. Então, quando Júpiter alcançar Saturno nos trânsitos, lá para meados de dezembro, talvez a gente tenha um avanço no sentido de realmente a vacina já estar disponibilizada para a população, né, em maior velocidade. Aí isso também vai envolver um investimento dos vários países, inclusive do Brasil, para conseguir disponibilizar isso para a população.
No meio tempo aí, nesse meio tempo entre hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3 de março. Então, no meio tempo entre hoje e até o final do ano, além da vacina, também podem surgir medicações, tá? Porque está tendo todo um investimento aí em busca de medicações. E aí a pergunta que fica, mas e a cura mesmo, né? É o que foi perguntado. Pode surgir uma cura? A resposta é sim, pode surgir uma cura sim. Mas eu acredito que a probabilidade maior seja de surgir a medicação e a vacina, e inclusive isso que eu estou vendo no mapa horário aparece já atualmente em notícias, nos noticiários, e eu coloquei 2 links de 2 vídeos da Band News, tá? Embora eu não goste eu não gosto da mídia convencional, não gosto de Rede Globo, Record, Band News, não gosto de nada disso. Mas é o que tem para hoje, né? E tanto na Band News quanto na Rede Record surgiram notícias de que os cientistas já fazem a previsão de conseguir a vacina em abril. Aqui no mapa horário eu estou pensando no mês de maio, tá? No mapa horário seria em maio que eu acredito, finalzinho de maio, que seria o mais provável, metade de maio, final de maio, para sair a vacina. Mas os cientistas já estão prometendo conseguir a vacina em abril, inclusive de já surgir medicações, né? Mas a questão é também ver se essas medicações e essa vacina vão ser suficientemente seguras para serem oferecidas para a população. Tem toda uma fase de testagem aí que é bem complexa e longa. Mas eu vou concluir então que em até um ano, em até 12 meses, eu também posso pensar que, se eu pensar que de Marte a Júpiter são 12 unidades de tempo, 12 semanas para alcançar a criação de uma vacina. E talvez para o controle todo da doença, tá? E aí eu vou levar em conta de Júpiter a Saturno, que são 8 unidades de tempo. Então eu vou fazer aí uma contagem de 11 meses, 12 meses, um ano, para você começar a ter, realmente começar, tá? Começar a ter um controle mais eficiente dessa doença no mundo, tá? E aí provavelmente vai mais um ciclo aí de tempo, um ciclo de tempo no qual Júpiter e Saturno já vão estar em Aquário. Júpiter fica um ano em Aquário, que deve ser o tempo para conseguir controlar essa doença aí, já pensando nos trânsitos de Júpiter e Saturno, tá? Aí eu já não estaria pensando no mapa horário, mas sim nos trânsitos. Eu acredito que essa notícia que eu esteja dando para vocês é uma notícia positiva, tá? Porque se a gente parar para pensar, em outras épocas do passado, com outras doenças que surgiram, a humanidade levou muito mais tempo para achar uma cura, uma vacina e medicações para doenças do passado. Hoje, a nossa tecnologia está muito mais avançada. Eu achei que esse mapa horário fez muito sentido, tá? Porque o mapa horário está mostrando que a cura, ou pelo menos um avanço importante no tratamento com vacina e com medicações, vai acontecer bastante rápido. Se Júpiter estivesse domiciliado e não em queda, eu falaria em cura, assim, com muita propriedade. Como Júpiter está em queda, se torna difícil eu falar que vai surgir uma cura já em 12 semanas. Então, por isso que eu estou pensando mais numa vacina, numa medicação e num futuro controle da epidemia, né? Cura, se surgir, é mais para frente, vai demorar mais e isso não está indicado diretamente nesse mapa horário. Mas quem sabe, no ciclo de Aquário, pode ser que as pesquisas avancem a ponto de descobrirem mesmo uma cura mesmo, né? Talvez quando Júpiter fizer a conjunção com Saturno. Quem sabe? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. A configuração astrológica do céu, tem alguns astrólogos que viram isso. E aí eu vou citar os astrólogos Célio Barros,
no canal dele de astrologia tradicional, e também o Carlos Harmit, do canal Astrologia Sistêmica. Eles fizeram um estudo que eu achei muito interessante. Eles perceberam que a configuração do céu astrológico do nosso momento atual tem semelhanças com a época em que surgiu a peste negra. E os trânsitos envolvidos são trânsitos que envolvem Plutão, Saturno e até Júpiter, né? Conjunções de Saturno e Plutão, conjunções de Júpiter e Plutão, conjunções de Júpiter e Saturno mostram uma condição de contaminações, né, de vírus que se proliferam de maneira coletiva bastante marcante, né? A peste negra foi muito marcante na Europa, isso lá pelos anos de 1345, 1347, 48, 1350. Nessa época da peste negra, Urano também estava em Touro, tá? E o Carlos Harmit, ele percebeu, inclusive, que aspectos cíclicos de Júpiter e Netuno são geradores de surtos de patologias, principalmente de patologias viróticas, tá? Principalmente quando Júpiter e Netuno fazem quadraturas e oposições, então você tem ciclos de surtos, tá? O próprio surgimento do HIV/AIDS, que aconteceu na década de 80, foi num aspecto importante envolvendo Saturno e Plutão, no caso Saturno e Plutão em Libra, né? Vejam que Saturno e Plutão são importantes, Saturno como grande maléfico e Plutão como um maléfico do século XX, né? Um maléfico que foi descoberto em 1930, Plutão foi descoberto em 1930, então Plutão seria um planeta maléfico dos nossos tempos modernos, que junto com Saturno, os dois representam essas epidemias de vírus, de bactérias, né? E que atingem grandes coletividades. Então nós estamos vivendo as configurações astrológicas muito semelhantes à época da peste negra, mas, e agora eu deixo esse comentário, a astrologia ela se faz em cima de contextos, tá? A astrologia sempre vai refletir uma tendência de uma época, porém ancorada por um certo contexto. E o contexto atual do século XXI é um contexto muito melhor do que o da época da peste negra. Hoje nós temos muito mais tecnologias, né? Inclusive, mesmo, eu não preciso nem comparar com a peste negra, comparando com a época do HIV/AIDS, da década de 80. Os recursos que nós temos hoje são muito maiores e permitem a obtenção de resultados muito mais rápidos do que na época de quando surgiu o HIV/AIDS. Isso que eu estou falando não é uma opinião só minha, tá? Eu ouvi alguns especialistas fazendo essa comparação, por isso que eu estou trazendo ela para vocês, né? E isso está refletido no mapa horário, porque o mapa horário traz uma promessa de uma descoberta de uma vacina e de medicação muito rápido, 12 semanas, e um controle de tudo isso começando por volta de um ano, 11 meses, um ano, tá? A vacina já espero que vocês tenham entendido isso, a vacina pode ser descoberta em 3 meses, mas tem um período de testagem, tá? Tem um protocolo de testagem que, para tornar isso acessível a toda a população, pelo mapa horário vai levar 8 meses, de modo que a acessibilidade disso vai estar iniciando por volta do final do ano. E essa previsão do mapa horário, se vocês assistirem os vídeos que eu deixei na descrição aqui embaixo, existe uma correspondência entre o que eu estou falando do mapa horário e o que os cientistas falam nesses vídeos que eu estou deixando na parte de baixo. Explorem, que eu deixei links muito bons para informação sobre coronavírus na parte de baixo. Inclusive uma informação que ajuda também a acalmar todos nós é que a letalidade do coronavírus tem sido considerada baixa, por volta de 2% a 3%.
Eu vi uma reportagem que diz, tá, um especialista, o mesmo especialista que inclusive trabalhou no primeiro diagnóstico do HIV aqui no Brasil na década de 81. Então, esse especialista diz que a taxa de mortalidade do coronavírus está se apresentando em torno de 1,5%, atingindo populações de mais idade, né, população de terceira idade, e que tem um certo déficit no sistema imunológico. Então, essa taxa baixa de letalidade do coronavírus também é uma informação mais tranquilizadora. O Carlos Harmit, no canal Astrologia Sistêmica, ele trouxe a informação que a gripe espanhola, por exemplo, ela tem uma taxa de mortalidade de 2,5%. E o Carlos, ele traz uma informação que é verdadeira, que eu vi também nos noticiários de especialistas médicos, explicando que com o tempo o vírus vai perdendo a força, até porque com o tempo o vírus vai perdendo a força e vai se disseminando em mais pessoas. E com isso, até por se disseminar entre mais pessoas, também o vírus vai perdendo a força, tá? Eu não sou médico, não sou biólogo, não sei explicar o processo do porquê disso, mas é fato de que com o tempo o vírus vai perdendo a força. Também já confirmei a informação de que o vírus tem dificuldade de se manifestar em países tropicais, então aqui no Brasil não é esperado que ele se dissemine muito. Inclusive eu tive acesso a um médium, jogador de búzios, tá? Ele é um oraculista, ele joga búzios, e através dos búzios ele também viu que o vírus não deve se proliferar demais aqui no Brasil, tá? Até por conta da questão do clima tropical, tá? Então, tanto a informação científica propõe isso, quanto a informação oracular através dos búzios, através da mediunidade, através dos búzios, também diz que não vai ter uma disseminação tão grande no Brasil como tem em países mais frios, os próprios países da Europa, a própria China, Estados Unidos, Canadá, né? Então, no Brasil não vai se proliferar muito, mas ainda vai ser preocupante, ainda vai gerar mortes, tá? Porque, infelizmente, inclusive o mapa horário também mostra isso, até Marte e Júpiter alcançarem Saturno, principalmente Júpiter alcançar Saturno, Júpiter é o tratamento, Saturno é a epidemia, né? Saturno é o regente da morte, inclusive aqui no mapa horário. Até Júpiter alcançar Saturno, vai aí pelo menos uns 11 meses, né? Vai uns 11 meses para alcançar, tá? É no final do ano, é em dezembro, tá bom? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, essa minha contribuição no combate e no esclarecimento do coronavírus a partir da astrologia horária e outras referências que estão na parte de baixo do vídeo. Assistam, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Apertar o botão de sininho e estar aparecendo aqui no canal para ver os vídeos que estão sendo colocados. Eu estou colocando agora alguns vídeos de aconselhamento através das cartas, tá? Dentro daquela proposta de que o ano de 2020 eu estou fazendo vídeos com foco em ajudar, em aconselhar, em orientar e oferecer opções de aconselhamento e tratamento para vocês. Nas opções de tratamento, eu estou produzindo vídeos que tratam de radiestesia e radiônica. Então assistam, acompanhem o canal e a gente vai se ver nos próximos vídeos, ok? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!